Amém. Então vamos começar nosso estudo sobre doutrinas e costumes, lendo 2 versículos da Bíblia. Um falando de costume e outro falando de doutrina. O primeiro versículo que vamos ler está em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. 1 aos Coríntios 15, 33. Que nos diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, não se deixe enganar. Conversa fiada, conversa que não tem proveito, conversa errada, acaba estragando aquele que quer as coisas certas. Não vos enganeis, as más conversações, as conversas que não edificam, corrompem os bons costumes. O outro versículo é Provérbios, capítulo 4 e versículo 2. Livro de Provérbios, capítulo 4 e versículo 2, que nos diz: pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis as minhas leis. Então vemos que mesmo na Bíblia existe assuntos sobre costumes e existe assuntos sobre doutrina. E nós vamos começar a aprender a partir de hoje, segundo a palavra de Deus, o que pode ser ensinado como doutrina ou não. Porque é um costume mesmo na Assembleia de Deus pegar muitos costumes e na hora de ensinar, é doutrina. Pode até ser doutrina, só que muitas vezes é doutrina do pastor, não é doutrina da Bíblia. Então, o objetivo aqui desse estudo não é defender a igreja tal ou igreja tal, é defender a Bíblia. O que é doutrina, o que não é doutrina. Com certeza hoje você não vai ouvir o que você quer ouvir ainda. O tempo de hoje vai ser mais para uma introdução geral, aí detalhes mais específicos sobre esse costume, essa doutrina, vai ser nos próximos cultos. Então é o que deve ser ensinado como costume e o que deve ser ensinado como doutrina. E às vezes as guerras entre as igrejas, entre as diferentes denominações, nem é por causa da doutrina. Às vezes a doutrina até é meio parecida, mas porque o costume é diferente. E qual é o costume que nós aprendemos lá atrás? Quem não tem o costume da minha igreja, não vai para o céu. Não é assim? A
gente condena as outras igrejas porque não tem o mesmo costume nosso. Mas mesmo quando vemos a Assembleia de Deus, não são todas iguais. Tem Assembleia de Deus de todo tipo. Gostaram do nome, o nome é famoso, o nome atrai as pessoas, então qualquer igreja é Assembleia de Deus. Só vai dando o sobrenome. Assembleia de Deus disso, daquilo. E cada um ensina do jeito que acha que está certo. Alguns tentando preservar a palavra e outros por ganância, por interesse próprio, sem compromisso com a palavra, acaba falando o que convém. Ainda que saiba a verdade, acaba falando o que convém. A palavra doutrina significa literalmente doutrina, significa ao pé da letra. Doutrina significa só ensino. Já é um costume nosso das igrejas mais antigas, né? Não é culto de doutrina, não é culto de taca. É culto de apoiar. Aí tentando aliviar isto, até mudaram, né? É culto de doutrina, não é culto de ensinamento. Para ver se disfarça alguma coisa. Mas a palavra doutrina só significa isso: ensino. Culto de doutrina é culto de ensinamento. Não é ensinamento do que o pastor acha ou deve deixar de achar. Ensinamento da palavra de Deus. O que a Bíblia diz, se é, que não é, que pode, que não pode. O ensino bíblico é uma regra de fé e prática. É através da Bíblia que sabemos o que podemos e o que não podemos fazer. Como podemos ou não podemos agir. Então é uma regra. E se alguém ensinar errado? Vai ensinar uma regra errada, alguém vai aprender errado, vai praticar errado e vai continuar ensinando errado. A sã doutrina é uma bênção. Aqui já é outro ponto para prestar atenção. Tudo que a doutrina presta? Não. Tudo que a doutrina é de Deus? Não. Por quê? Porque doutrina só significa ensino. Esse ensino pode ser de Deus, pode ser do homem, ou pode ser do diabo. A sã doutrina é uma bênção para o crente e para a igreja. Mas a falsa doutrina corrompe, contamina, ilude e destrói. Existe pelo menos 3 formas de doutrina. Uma é verdadeira e 2 são maléficas, falsas e perigosas. Acabamos de citar de forma breve. Vamos ver de forma mais ampla 3 tipos de doutrina. Primeiro tipo: doutrina de Deus. Doutrina de Deus é o ensino deixado por Deus para ser seguido pelos homens. Aí podemos não, a doutrina de Deus está na Bíblia. Sim. A doutrina de Deus, o ensino de Deus está na Bíblia. Mas quantas religiões diferentes não tem? Quantas igrejas diferentes não tem?
usando a mesma Bíblia. Então o problema não está na Bíblia, está na interpretação que os homens dão sobre a Bíblia. Em Provérbios capítulo 4, versículo 2, que nós lemos no início, diz: dou-vos boa doutrina, portanto não deixeis o meu ensino. A minha doutrina é boa, não deixe de praticar o que eu ensinei. Concluindo Jesus de proferir essas palavras, as multidões se admiravam da sua doutrina. Mateus 7, 28. O povo admirava da doutrina de Jesus. Você já percebeu que o ensino de Jesus não era metendo pau? Ele só falava, ensinava historinha, contava parábola, e o povo admirava. Que doutrina profunda. Na verdade, Jesus pegou pesado. Pegou duro, falou duro. Agora veja bem, com quem? Com os pecadores? Não. Com quem? Com os que se achavam santos. Com os religiosos. Com os fariseus, saduceus, zelotes, escribas, a turminha que achava que estava dominando tudo da palavra, da lei, é quem deu mais trabalho para Jesus. Os pecadores não, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, às vezes, achamos que o maior problema é o pecador, né? E o pecador ouve de boa. E o crente velho ouve resmungando. Não achei, me conclaro. Fariseu. Saduceu. Sacerdotes. Não mudou muito a regra. Em Mateus capítulo 7, versículo 16, está escrito: Jesus que disse: a minha doutrina não é minha, ela vem daquele que me enviou. Meu ensinamento, minha palavra não vem de mim, vem de Deus. Foi Deus que me enviou. E aí passou o tempo de Jesus, entrou o tempo da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, e em Atos capítulo 2 e versículo 42, nós vemos, e nós lemos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O povo perseverava, ouviam e obedecia a quem? A doutrina dos apóstolos. Não é que os apóstolos inventaram a doutrina deles. Eles aprenderam com Jesus, mais de 3 anos com Jesus. Era a doutrina ensinada pelos apóstolos. E todos perseveravam. Em Atos
Atos capítulo 13, versículo 12 diz: Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Em Tito capítulo 2, versículo 11, quando Paulo aconselha Tito, um obreiro novo que estava tomando conta de várias igrejas, olha o conselho que Paulo dá para Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito, ensina a verdade. Fala a verdade. Sã doutrina. Ensino puro, ensino santo, ensino sem erro. Porque hoje em dia já tem uma outra cultura em muitas igrejas, em muitos pastores, né? Eu não posso mais falar a verdade. Se eu falar a verdade, o povo vai sair da igreja. Se eu falar a verdade, o povo vai parar de trazer o dízimo. Se eu falar a verdade, o povo vai parar de contribuir. Então, qual é a estratégia? Eu vou falar o que o povo quer ouvir. Meu compromisso não é mais com Deus, nem com a palavra, eu dependo do povo e eu não vou me queimar com o povo. E a verdade que fique para lá. Infelizmente, não são poucos os que seguem esta rota. Agora, a hora dessas pessoas tem que prestar conta, né? Aqui vamos ver o que vai acontecer. Então, estamos falando sobre os 3 tipos de doutrina, e agora é a doutrina de Deus. A doutrina verdadeira. A sã doutrina. Essa doutrina é pura e verdadeira. Edifica, instrui, avisa e prepara o crente para viver a eternidade no céu. Doutrina de Deus. Primeira. Vamos para o segundo tipo de doutrina. Lembra, doutrina quer dizer ensinamento. Segundo tipo de doutrina, doutrina dos homens. Não é do diabo ainda. É as pessoas que criam com a cabeça dela. Essas falsas doutrinas são criações e invenções do próprio coração e mente corrompida do homem. E quando são aplicadas dentro das igrejas, causa divisões, contendas, prejudicando o crescimento espiritual dos crentes e enfraquecendo-os da fé. Na verdade, a doutrina de Deus, ela acaba aproximando você de Deus. Quando o homem inventa a doutrina dele, o que ele está querendo? Que o povo se apegue a ele. Jesus deixa de ser a estrela, deixa de ser a pessoa mais importante. Agora é o homem tentando convencer o povo a fazer a jogada dele. Jeremias capítulo 23 e versículo 16 nos diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos falsos profetas,
e entre vós profetizam. Eles ensinam vaidades. Tem o que ensina a sã doutrina e tem o que ensina vaidade. Falam da visão do seu próprio coração e não da boca do Senhor. Mas o que acaba confundindo o povo é que esse tipo de mensageiro dele mesmo, né? A mensagem dele, a doutrina dele. Ele vai falar assim, olha, eu sonhei. O que ele vai falar? Deus me deu uma revelação. E aqui vai dizer, é a revelação. Só que a revelação não foi de Deus. É revelação do coração dele. É revelação da mente dele mesmo. Mateus 16 e 12. Então compreenderam que não disseram que acautelassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Quando Jesus chama os discípulos, fala o quê? Acautelai-vos, tenha cuidado com o fermento dos fariseus. E todo mundo ligava o fermento com o pão. E depois aqui no agora entendemos. Quando ele falou fermento dos fariseus, não tinha nada a ver com pão. Fermento dos fariseus era a doutrina dos fariseus, eram os ensinamentos dos fariseus. Colossenses capítulo 2 e versículo 22. Todas estas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens. Lembre, doutrina significa ensinamento. O de Deus é santo e puro, e agora é um dos homens. Só que quase nunca os homens falam que é dele. Porque se falar que é dele, ninguém vai aceitar, ou pouca gente vai aceitar. Então o ensinamento é dele, mas o que nós vamos ouvir? Inclusive não só de obreiros, mas também de irmãs e por aí vai. A pessoa tem um sentimento ou tem um pressentimento, mas quando ela já vai séria. Deus mandou eu te falar. E às vezes Deus está lá longe, eu mandei lá. Está falando por conta própria. Então, quem não tem o discernimento acaba facilmente sendo enganado, né? Porque a pessoa vai falar que eu acho que você deve fazer isso. Mas se você acha, é problema teu. Não, mas Deus mandou eu te dizer que você tem que fazer. E agora? Não, se eu desobedecer, eu estou desobedecendo a Deus e Deus vai me castigar. E Deus não tem nada a ver com o ensinamento dos homens. Tito capítulo 1.
versículo 14. Tito 1,14. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem a mandamento de homens que se desviam da verdade. Então tem a doutrina de Deus, a doutrina dos homens, os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Que homens? Que se desviam da verdade. Como que surge a maioria das igrejinhas? Alguém que pertencia a uma igreja se rebela, não concorda, não aceita, ou eu tenho que ser pastor de todo jeito, e se os homens não me consagram, então eu mesmo me consagro, né? Aí arruma um salãozinho, coloca uma placa lá e a minha igreja. Só que uma coisa é a tua igreja, outra coisa é a igreja de Deus, é a igreja de Jesus. Que Jesus tem compromisso com a igreja? Tem. Então, doutrina dos homens. Essa falsa doutrina serve apenas para confundir, para iludir, principalmente crente novo ou aqueles crente velho que não cresce nunca. Crente antigo que não amadurece nunca. Estes homens, pregadores de falsas doutrinas, gostam de aparecer, de se impor. Ele não vai pegar o microfone e começar a falar assim, ele vai falar com autoridade. E tem uns que basta bater o pé aqui, que a maioria dos crentes, na simplicidade, qualquer coisinha, está cheio do Espírito Santo. E essa turma já sabe que o povo gosta. Inventa. Aí começa a inventar revelação, Deus está mandando dizer isso, Deus está mandando dizer aquilo, porque o povo gosta. Mas o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 18, versículo 6, ele diz: mas aquele que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se precipitasse na profundeza do mar. Enganar as minhas ovelhinhas vai ter um preço a pagar. Então falamos sobre doutrina de Deus, pura, santa e verdadeira. Segunda, doutrina dos homens, inventadas no seu coração ou na sua mente, mas usando o nome de Deus, usando o nome do Espírito Santo, usando o nome de Jesus para os seus interesses próprios. Terceiro tipo de doutrina: doutrina de demônios. Primeiro Timóteo, capítulo 4 e versículo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4 e versículo 1.
Mas o Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Sinais do fim dos tempos. Ou dos nossos dias. Nos últimos tempos, alguns, ainda bem que colocou só alguns, né? Não colocou a maioria, nem colocou todos. Mas alguns apostatarão da fé. Você sabe o que é apostatar da fé? Apostatar da fé é abandonar a fé, rejeitar a fé, desprezar a fé. Agora, uma pessoa só pode abandonar a fé se um dia ela teve fé. Como é que ela vai deixar o que nunca teve? Então isso significa o quê? Alguns que antes eram crentes cristãos verdadeiros, fiéis, tementes, nos últimos tempos, esses mesmos que eram firmes, alguns vão ser iludidos. Alguns vão ser enganados e vão abandonar a fé. Então, você que está ouvindo isso agora, serve aquele versículo da palavra de Deus que diz: aquele você que pensa estar em pé, como é o final? Quem lembra? Olhe que não caia. Quem pensa estar em pé, olhe, vigia, cuidado, para não cair. E um dos grandes problemas de achar que está em pé é confiar na própria justiça. Né? Por que eu acho que eu estou em pé? Porque eu sou santo, porque eu sou justo, porque eu sou de oração, porque eu sou de consagração, porque eu. Está pensando. Está muito grande. Jesus não quer gente grande. Porque a gente fica grande, quanto mais grande a gente fica, ou pensa que fica, menos a gente precisa dele. Porque se você está lá embaixo, Jesus me ajuda, Jesus me sustenta, Jesus me guia, Jesus me segura. E se você acha que está grande, eu vou resolver do meu jeito, eu sei o que eu faço. Vai, quebra a cara. Porque você vai confiando em você e não vai confiando em Deus. Davi venceu um gigante, mas ele não foi de jeito nenhum confiando nele. Você vem a mim com espada, com escudo, com lança, com armadura, com tudo. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Vou ler de novo aqui, 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, diz: portanto,
vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Ninguém usado pelo Espírito Santo vai falar mal de Jesus. Ninguém usado pelo Espírito Santo vai falar que Jesus estava errado. E muito menos é anátema. O que significa anátema? Maldito, amaldiçoado. Então ninguém usado pelo Espírito Santo vai amaldiçoar Jesus. Existem, pois, demônios cuja principal atividade não é espalhar violência e outros males, mas ocupar-se com o ensino falso, falsa doutrina, ensino prejudicial, confundir os crentes, assim como a serpente conseguiu confundir Eva. Deus disse que não pode comer nada. Não, pode sim, pode comer, só não pode ali. Deus está te enganando. Para isso, os demônios também não vêm, né? Com rabinho, com chifrinho, com tridente na mão para te enganar. Vai usar quem? Os homens, as mulheres, os profetas. Quem quer usar? Principalmente aqueles que consciência está autorizada, já abandonou o Evangelho, já está praguejando de tudo. Mas muitos estão dentro da igreja, com carinha de santo, e falando o ensino de demônios, doutrina de demônios. O perigo das falsas doutrinas. Algumas considerações. Uma das atividades prediletas do diabo é subtrair ou trocar a palavra de Deus. Que fica um pouquinho mais complicado. Se ele vem só com o ensino errado, você desconfia logo. Mas ele vem com o ensino, olha aqui, ó. Ele vem com o ensino certo desse tamanho. Tudo verdade, tudo verdade. No meio desse ensino certo, ele coloca isso aqui de mentira. É tanta verdade que você vai achar que mentira também é verdade. Porque se ele vem só com mentira, você descobre. Então temos que tomar cuidado com isso. O objetivo dele é modificar, dar uma outra interpretação, para que nós sejamos enganados. Veja como isso é perigoso. Se na tua casa tem um vidrinho de veneno e está escrito veneno, e todo mundo sabe que é veneno, aí alguém chega para você pedindo um pouquinho do veneno. Você não tem outro vidrinho de veneno para dar, mas tu procura e acha um vidrinho de remédio. Aí tu coloca
a metade do de remédio de veneno e dá para a pessoa. Pode ser que ele não vai tomar, porque ele sabe que é remédio na casa dele. Uma outra pessoa pode não é remédio para tomar. Então é mais ou menos isso. Se vem com um cara de falso, a gente rejeita. Mas se está disfarçado, se o veneno está disfarçado de remédio, se a mentira está disfarçada de verdade, muitas vezes a palavra de Deus é trocada no púlpito, onde muitas vezes é substituída por coisas vãs. Quem está pregando para de falar da Bíblia e começa a falar do que eu acho. É porque eu penso que é assim, eu acho que é assim, olha, eu concordo com isso, eu não concordo com isso. Isso é só para confundir o povo. Porque aqui é o quê? Sim, sim. Não, não. Então ninguém tem aqui para saber o que eu acho. O que você acha? O que eu penso? O que você pensa? Vem aqui para aprender a palavra. O diabo é o autor e inspirador de todo o ensino falso e perversão do ensino verdadeiro. E a própria Bíblia chama ele de mentiroso e o quê? Pai da mentira. João 8,44. Quando ele fala mentira, fala do que é próprio, já é a natureza dele. Porque ele mentiu desde o princípio. E é mentiroso. E pai da mentira. E aí não é difícil chegar à conclusão que se o diabo é o pai da mentira, o mentiroso é o quê? É o quê? Fala alto! Está com medo? Se o diabo é o pai da mentira, o mentiroso é o quê? Filho do diabo. Aí de novo, né? Um filho do diabo lá fora. É normal. Mas um filho do diabo com a Bíblia debaixo do braço, cantando em harpa, exortando. É isso. Falamos o que é doutrina e os 3 tipos de doutrina. No próximo culto de ensinamento, vamos começar a falar o que é costume. E talvez eu dê tempo de entrar em assunto prático. Isso aqui é doutrina, isso aqui é costume. Mas fica para a próxima. Amém? Amém? E amém.